Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Crime, Arte e Literatura. Eu sou Ike Ferreira e é comigo que a gente vai viajar nesses assuntos muito interessantes, falando sobre crime, arte e literatura, o direito e a sociedade. E hoje nós vamos falar sobre The Walking Dead, não só o Negan original, por mais que a semelhança seja muito grande, mas hoje nós vamos falar sobre Walking Dead e as comunidades. Como é que o Walking Dead consegue trazer esse assunto muito legal das comunidades, criado por Robert Kirkman a partir de um gibi. Ele, como você já deve saber, já deve ter assistido muitos miolos amassados na série, na verdade, você já deve ter visto na televisão Walking Dead. Walking Dead é como um seriado que começou em 2010 e agora teve seu término muito recentemente em 2020 e 2021. Muito legal você aqui conosco, siga o nosso canal, continue sempre assistindo, é muito bacana ter você aqui. Walking Dead fala sobre as comunidades. As comunidades, o homem não consegue de forma alguma andar sozinho. Você já deve ter visto que a formação das comunidades em sociedade é uma das grandes tônicas de The Walking Dead. E essa formação social é muito interessante, né? Porque, como dizia John Dorn, nenhum homem é uma ilha, ou seja, precisamos estar em comunidade para sobreviver. Isso, sociologicamente falando, o homem é um ser social, como Emily Durkheim já nos havia dito, já nos havia revelado. Então, nem mesmo a força dos zumbis, ou até mesmo a maldade de Negan consegue fazer com que as pessoas deixem de estar juntas. Elas precisam estar em comunidade. Esse é o anseio principal da humanidade, o outro. O outro é o meu eu sou o outro. Ou seja, andamos juntos em comunidade. Quem sou eu? Quem é você sem o próximo, sem o outro, não é verdade? E o Walking Dead traz bastante disso. É uma das discussões, sim, a formação das sociedades ou a formação dos grupos sociais dentro desse universo tão maravilhoso, tão bacana que é o The Walking Dead. E ele traz dois tipos de pensamentos bem influentes de duas pessoas bastante bacanas. O primeiro é Jeremy Bentham e o segundo é Immanuel Kant. Jeremy Bentham e Immanuel Kant, dois filósofos iluministas. Immanuel Kant, do começo do iluminismo, Jeremy Bentham mais para o final, 1834, pensam alguns tipos de sintomas que o Walking Dead carrega dentro do seu cerne. E o primeiro deles é aquele quando Negan fala, né, que o outro, ou a pessoa, ou o ser humano, ele é um mecanismo para ser utilizado. Isso vai contra todo o pensamento de Immanuel Kant, porque ele trata a pessoa como um fim em si mesmo, né? São os hipotéticos categóricos kantianos, tratar o outro, tratar a pessoa como um fim em si mesmo, e não um meio para um fim como Negan quer. As pessoas não são um meio para um fim, elas têm que ser um fim em si mesmo, respeitado, então, a sua dignidade da pessoa humana, como bem quis Immanuel Kant, totalmente diferente daquilo que pensa o nosso amigo Negan na série The Walking Dead. Lá ele diz, né, que a pessoa deve servir para algum propósito. As pessoas são como se fosse um maquinário para servir ao seu próprio propósito, o propósito do grupo de Negan. Então vai ao contrário do que pensa Immanuel Kant nos seus hipotéticos categóricos. E também os imperativos categóricos, queiram assim. E também nós temos Jeremy Bentham, né, que fala lá bastante sobre o utilitarismo. E o utilitarismo de Bentham é bem interessante, é muito estudado na filosofia. E veja que, quando a gente está falando sobre o utilitarismo de Bentham dentro de The Walking Dead, significa que o Walking Dead traz justamente isso, utilizar as pessoas para um determinado fim ou para um determinado propósito. Você apenas utiliza as pessoas que estão no seu grupo. O Walking Dead faz essa formação de grupos, né? Tem Alexandria, tem Hilltop, tem o Santuário, tem vários grupos pré-determinados, alguns deles amigos entre si, outros inimigos. E aí o que o professor Ike Ferreira aqui fala sobre isso, que é bacana você perceber essa formação de grupo e como é que eles se distinguem entre si. E aí o Jeremy Bentham vem falar lá bem assim, que aqui as pessoas são tratadas de uma forma utilitária. Somente tem valor, e você pode ver que na maior parte desses grupos, mesmo nos grupos que a gente considera os bons grupos, né, como o grupo do Rick, somente tem valor aquelas pessoas que realmente podem doar ou podem fazer algo. Você precisa fazer algo para estar dentro desse grupo. Então, tratar as pessoas a partir do seu valor, a partir da sua utilidade, é o que os grupos fazem.
verdade. Tá, é bem interessante. Num sistema capitalista, como nós vivemos nos dias de hoje, ele justamente faz esse tipo de tratamento às pessoas, a partir do que ela pode render, a partir do que ela pode fazer. Acontece que esse sistema também pode ser chamado de utilitarismo, ou seja, aquele sistema que preza pela maioria. Né? O utilitarismo lá dentro do Walking Dead vai prezar pela maioria das pessoas que estão dentro dos grupos, aqueles que se assemelham a todos dentro dos grupos. E aí que está a crítica. E quanto às minorias? E quanto àquelas pessoas que não se assemelham muito ao grupo? E quanto àquelas pessoas que de repente por qualquer tipo de situação não conseguem fazer parte do grupo? E aí, como é que ficam essas pessoas? Uma das críticas do utilitarismo de Bentham é justamente isso, né? Atende a maioria. Mas e a minoria, como é que fica? Então, o Walking Dead consegue justamente trazer esse tipo de situação, consegue trazer justamente esse tipo de discussão. Fora os miolos esmagados, fora os mortos comendo todo mundo, né? Fora isso, tem muita coisa filosófica que a gente pode trabalhar lá dentro. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Crime, Arte e Literatura com Ike Ferreira. A gente vai tratar sobre muitos assuntos, sobre filmes, livros, artes, o que você quiser, jogos. Fica ligado no nosso canal, ativa o sininho, se inscreve, fica ligado com a gente que vai ter muita coisa boa aí. Claro, não sempre comigo vestido de Negan. Um beijo no seu coração, um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Te espero!